Fala, rapaziada, tudo bem? Nessa aula aqui, no 7º ano de Geografia, nós iremos falar sobre a população brasileira, as suas características, o seu desenvolvimento populacional. A década de 1990. Pô, professor, mas por que a década de 1990? Bom, a década de 1990 é onde começa toda uma projeção em cima da população brasileira. O IBGE começa a fazer um censo a partir da década de 90, mais forte, né? Entender mais o crescimento dessa população e o envelhecimento da população brasileira. A pirâmide etária, o porquê que está envelhecendo muito mais e não está havendo a manutenção social. Bom, nós vamos começar falando sobre a demografia e a administração pública, né? O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, realiza diferentes levantamentos da população brasileira, que podem nos ajudar a entender um pouco mais sobre nós, sobre a nossa população, o desenvolvimento populacional, né? A gente vai aprender as características da população. Esse censo elabora muito mais a fundo como estão se desenvolvendo a população, né? Realiza diferentes levantamentos da população brasileira que podem nos ajudar a entender o Brasil. O mais completo deles é o censo demográfico, que acontece geralmente de 10 em 10 anos e é a mais importante contagem da população, que reflete a situação da vida dos brasileiros em todo o país, né? Então, esse processo daqui, das características do desenvolvimento, a cada 10 anos o IBGE faz um levantamento, um censo muito mais apurado, correto? Para que sejam feitas estimativas demográficas mais exatas, a cada 5 anos é realizado a contagem da população. Isso daí influencia muito naquelas áreas mais populosas, né? E outras nem tanto. Então a gente vai ter mais ou menos uma junção desse parâmetro, aonde se vive mais pessoas e menos em cada lugar, né? E a pesquisa nacional por amostras de domicílios, ela é anual e levanta informações sobre habitações, rendimentos, mão de obra, educação e características demográficas, né? Muitas das vezes a gente fala isso daí um pouco em aula, em sala de aula, sobre as características demográficas, o porquê que determinado lugar tem uma concentração maior de pessoas e em outras não, né? Não sei se vocês se lembram, a gente vai recordar um pouquinho sobre isso daí também. Por exemplo, São Paulo. Por que São Paulo tem uma infraestrutura melhor? Então automaticamente vai acarretar numa população maior, né? Automaticamente, quando a gente fala muito da região norte e nordeste, por que elas não têm uma concentração tão grande de população? Apesar de serem as duas maiores regiões do Brasil. Por quê? Não há uma infraestrutura adequada para a humanidade. Muitas regiões do norte e nordeste falta um pouco de infraestrutura, falta um pouco de investimento governamental. Automaticamente você tem todo um lapso, toda uma estrutura corrompida, né? A demografia, que estuda vários aspectos da população, nos revela muito sobre as mudanças políticas, sociais e econômicas sofridas através de sua história, né? É o que a gente estava acabando de falar, o porquê que determinados lugares não recebem incentivos do governo. Nossas cidades, estados e regiões podem ser radiografadas através dos estudos das principais características de sua própria população regional, né? O conhecimento dos dados demográficos de cada país é fundamental para que ele seja bem administrado, né? Os programas de saúde, educação, a construção de estradas, de usinas de energias elétricas, a produção de alimento, tem de ser adequados ao perfil da população nacional, né? As informações levantadas sobre esses produtos, consumos, empregos, habitações, são indispensáveis para o planejamento das condições de vida dos seus habitantes, né? O que a gente estava acabando de falar, muitos lugares falta um pouco de infraestrutura, né? Falta um pouco de desenvolvimento do próprio governo com este processo. A gente falta um pouco mais de levantar um desenvolvimento humanitário para toda a região do nosso país, correto? A gente vai falar um pouquinho agora da década de 1990, né?
O século XXI ele chega mais forte, ele chega mais robusto. Na década de 1990 trouxe muitas mudanças para o perfil demográfico do nosso país. Muitas informações usadas frequentemente em estudos da população brasileira já não correspondem mais às suas realidades, né? Éramos um país jovem, estávamos envelhecendo. O brasileiro vive mais e a taxa de fecundidade caiu. É aquilo que a gente estava falando aqui, ó, o envelhecimento da população. Vai entrar também já agora, na década de 90. Né? A taxa de fecundidade, o nascimento de uma nova geração começou a decair. E o envelhecimento começou a subir. As pessoas estão ficando mais velhas, né? Mais idosas. Né? O brasileiro vive mais e a taxa de fecundidade caiu. Desde 1970, não somos um Brasil rural. Né? Então desde a década de 70 nós deixamos de ser um Brasil somente rural. Houve o êxodo rural. Vocês estão lembrados, né? Aquele pessoalzinho que morava no campo, veio para a cidade. Por quê? As máquinas estavam indo para o campo e a industrialização estava chegando na cidade. Melhoramos nossos indicadores sociais, mas, assim como a desigualdade da distribuição caracteriza nossa produção, uma das mais desiguais, né, do país, a mão de obra, tudo isso daí, houve uma descentralização de poder. Né? A concentração de renda nas mãos de pequenas parcelas da população agrava ainda mais isso daí. Essa década foi muito importante nesse processo. Apesar de o número de mulheres, né, ser um pouco maior, a situação delas não é a melhor que as dos homens. Podemos verificar também um grande diferencial entre a qualidade de vida da população branca e da população negra. É uma coisa muito importante nós estudarmos isso também. A qualidade de vida para cada lado. Vamos falar só um pouquinho do envelhecimento populacional, que nós já começamos a falar, né? Países subdesenvolvidos, industrializados como o Brasil, têm apresentado aumento de idosos em sua estrutura etária. Para você ter uma base, há 20 anos atrás, o censo de 2000 revelou que na época havia no Brasil mais de 24 milhões de brasileiros acima dos 100 anos de idade. Desse total, 57,5% eram mulheres. Então, a sua maior parte realmente é feminina. A gente tem que se preocupar muito com esse processo daqui, ó, da década de 90 em diante. Né? Por causa do que? Nós temos um percentual de envelhecimento muito grande no país. A gente tem que também saber lidar com esse percentual. E a nova geração está vindo cada vez menos. Né? Então, automaticamente, nós estamos vendo até na política um pouquinho sobre isso daí, que nós estamos tendo que refazer vários processos políticos por causa do envelhecimento da população. Pessoal, essa aula aqui, nós falamos sobre a população brasileira, característica do desenvolvimento. Né? Na próxima aula, nós iremos falar sobre o desenvolvimento territorial, como vivem os brasileiros hoje em dia. Um abraço, até a próxima aula!